Boa noite, estranho. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Noroko e hoje, permita-me que lhe conte uma história. Atenção! Este programa pode conter conteúdo sensível e ou causar gatilhos psicológicos. No episódio anterior, abordamos um caso de possessão real que aconteceu aqui, na Serra Gaúcha. Nesse episódio, contei vagamente alguns fatos sobre o filme O Exorcista. E hoje nos aprofundaremos ainda mais no bizarro universo deste longa, suas vítimas e as consequências de sua gravação. No ano de 1973, o cinema foi possuído e não voltou a ser o mesmo. Foi precisamente nesse ano que estreou o que, para muitos, foi o filme mais aterrorizante de todos os tempos. Mas o que poucos sabem é que desde o momento de sua filmagem, o filme O Exorcista foi protagonista de uma série de eventos trágicos e terríveis infortúnios. O Exorcista é um filme de terror estadunidense de 1973, dirigido por William Friedkin, com roteiro escrito por William Peter Blatty, baseado na sua própria novela homônima, publicado em 1971, que somente nos Estados Unidos chegou a vender cerca de 13 milhões de cópias. O longa é protagonizado por Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair e Max von Sydow. Nele se relata os fatídicos eventos envolvendo a possessão demoníaca de Regan McNeil, uma menina de 12 anos, e o exorcismo que mais tarde se praticaria com ela. Na sua estreia na década dos anos 70, obteve uma estarrecedora aceitação por parte do público e da crítica, e foi considerado como um dos melhores filmes da história no seu gênero, o que levou a receber diversas premiações. Anos depois da sua estreia, se soube que o terror que envolvia este filme começou muito antes de chegar finalmente às salas dos cinemas de todo o mundo. Vultos perambulando pelo set de filmagem, mortes trágicas, um diretor excêntrico e um incêndio descontrolado foram só o começo de uma bizarra série de eventos que envolveram a produção do longa, ao ponto de ser considerado como um filme amaldiçoado. Mas, antes de explorar este lado sombrio do filme, vamos começar pelo início. Em agosto de 1949, William Peter Blatty estudava literatura na Universidade Jesuítica de Georgetown. Como todas as manhãs, William se levantou, preparou seu café e, enquanto comia, procedeu a ler desinteressadamente as páginas do The Washington Post. As notícias relatavam as atividades do presidente Harry Truman, que havia começado seu segundo mandato. Na China, as tropas comunistas haviam ocupado Pequim. William não costumava se interessar em esportes, então passou as páginas. Até que nas notícias sobre a sociedade, uma em particular atraiu a sua atenção. Nela se conta a história de Robbie, um menino que ao brincar com uma tábua Ouija tentou se comunicar com uma tia espiritista, que havia falecido. Seus pais o encontraram falando com uma voz estranha, em línguas desconhecidas, e estava se batendo violentamente nas paredes do quarto com uma força normal. Mais tarde, começou a maldizer os objetos religiosos da sua casa. Os pais, então, procederam a levar a Robbie a vários médicos, que não souberam explicar o que estava ocorrendo com a criança. Foi então que decidiram consultar um sacerdote, que prontamente assegurou que Robbie estava possuído e, para poder salvá-lo, era necessário praticar um exorcismo. O ritual durou 6 intermináveis semanas, e na 30ª sessão, o menino disse a frase Christus Domini, na sua tradução, Cristo o Senhor, e acordou sem conseguir se lembrar de nada do ocorrido durante a sua possessão. Blatty fechou o jornal
Havia encontrado uma excelente história, mas ainda não era momento de escrevê-la. 20 anos depois, em 1969, Richard Nixon governava os Estados Unidos e a China comunista estava em conflito com a União Soviética. A William Peter Blatty os esportes ainda não lhe interessavam. Porém, tinha ganhado $10.000 em um concurso televisivo, o que lhe permitiu dedicar-se à única atividade que lhe interessava, a escrita. Na sua cabana à beira do lago Tahoe, decidiu que era momento de resgatar aquela velha história que leu no jornal. E foi assim que escreveu O Exorcista, que recriava a história de Robbie. A novela foi publicada em 1971 e se tornou um best-seller, vendendo 13 milhões de cópias. Diante de tanto sucesso, a Warner Bros. Decidiu contratá-lo para fazer o filme. Blatty seria o roteirista e William Friedkin, o diretor. Porém, na tela o possuído não seria um menino, mas Regan, uma garota interpretada por Linda Blair. Todos sentiram que tinham um sucesso em suas mãos. O que eles não intuíram é que o próprio diabo se faria presente. As filmagens começaram em 14 de agosto de 1972. Desde o início, se ouviam ruídos estranhos e alguns técnicos afirmavam ter visto sombras furtivas perambulando no local. Friedkin e Blatty tentavam tranquilizar a equipe, assegurando que somente estavam se deixando levar pela sugestão. Mas logo se espalharam rumores de que o filme estava amaldiçoado. Pois apenas alguns dias após dar início às filmagens, um incêndio atingiu o decorado que representava a casa da menina possuída. E nele, 3 operários perderam a vida. As chamas consumiram tudo, menos o quarto onde se representava o exorcismo. As perícias asseguravam que um pombo teria entrado no local e, assustado, teria provocado um curto-circuito. Por precaução, muitos começaram a se persignar. Por conta do fatídico incêndio, o início das filmagens se postergou por 6 semanas. Parecia que aquele trágico evento estava começando a ficar para trás, quando no segundo dia, Max von Sydow, que interpretava o Padre Lancaster, teve que se ausentar, pois seu irmão havia falecido. Dias depois, Linda Blair, a protagonista, também faltou às filmagens durante alguns dias, pois seu avô também havia falecido. Os personagens encarnados por Jack McGowan e Vasiliki Maliros, que morriam na história do filme, na vida real não chegaram com vida à sua estreia. Ambos morreram na pós-produção. Um dos técnicos foi assassinado e o vigilante noturno do estúdio foi encontrado sem vida. A parca também passou perto de Jason Miller, outro dos protagonistas, pois seu filho ficou em estado grave após sofrer um acidente de moto. A morte continuava perseguindo a equipe, inclusive anos depois da sua estreia. Em 1979, o ator Paul Bateson, que fez uma pequena aparição no longa, foi condenado por tirar a vida de um crítico de cinema, e era suspeito de outros 6 crimes. Em 1987, o filho de Mercedes McCambridge, a mulher que deu voz ao demônio que possuía Regan, assassinou sua esposa, seus filhos e logo após cometeu suicídio. De volta ao set, sugestionada ou não devido às mortes, os ruídos e as sombras, Ellen Burstyn, que interpretava a mãe da menina possuída, se negou a continuar filmando se não retiravam as linhas do seu texto que diziam: "Eu acredito no diabo", porque estava convencida que todos sofreriam as consequências. E por via das dúvidas, deram ouvidos a seu pedido. Mais tranquila, a atriz retomou a gravação das suas cenas. O roteiro marcava que sua filha deveria arremessá-la contra uma parede. E, para evitar acidentes, um arnês de segurança a protegeria. Mas ao gravar a cena, o arnês se rompeu, fazendo com que a atriz caísse violentamente. A queda foi tão forte que Ellen gritou de dor. O diretor, longe de interromper as gravações, continuou,
fazendo com que os gritos que se ouvem na cena fossem completamente reais. Depois de tudo isso, Bernstein exigiu que o padre Thomas Birmingham, assessor do filme, fizesse um verdadeiro exorcismo. Mas o padre disse que isso deixaria todos mais nervosos ainda, e que era melhor apenas abençoá-los. Eles o ouviram e, obviamente, continuaram se persignando. Alguns eventos que aconteceram a seguir não foram necessariamente o produto das forças ocultas, e sim de comportamentos questionáveis. Friedkin utilizava métodos insólitos para conseguir os efeitos que desejava nos seus atores. Jason Miller, que interpretou o Padre Karras, devia ter uma expressão aterrorizada perante a menina possuída, mas o diretor não ficou satisfeito com a expressão do ator. Disposto a conseguir o que queria, ele carregava uma arma e, sem dizer nada, no momento indicado da cena, começou a atirar. A expressão de pânico que ele provocou no ator não foi atuação. O diretor também não ficou satisfeito com a expressão do Padre O'Malley, outro dos seus atores. Ele se aproximou dele e lhe deu um tapa no rosto. Vendo sua reação, ele disse: "Esta é a expressão que eu queria. Agora sim, vamos filmar." Em outro momento, Regan estava vomitando uma substância verde nojenta no Padre Karras. O que ninguém avisou ao ator é que ele ainda estava preparada para jogar uma mistura de purê repugnante a seu rosto. A expressão que ficou registrada é a do verdadeiro desgosto sentido pelo ator. Para conseguir a cena do hálito gelado, Friedkin encomendou 4 aparelhos de ar-condicionado, que foram instalados no quarto de Regan, e baixaram a temperatura para 40 graus negativos. Linda vestia apenas uma camisola, e pode-se dizer que ela não ter adoecido naquele momento foi um verdadeiro milagre. Durante as gravações, focos caíram, e fitas com cenas já gravadas desapareceram. Sugestionados ou não, todos asseguravam que se ouviam ruídos, passos, vozes e que objetos sumiram, e que ouviam sussurros cada vez que atendiam ao telefone. Em meio a todo esse clima tenso e opressor, cada vez que a equipe tirava alguns minutos de folga, Friedkin não tinha ideia melhor do que colocar a música do filme Psicose de 1960 para tocar em segundo plano. Para piorar a situação, alguns técnicos afirmaram que o viram rolando no chão e espumando pela boca. Eles começaram a chamá-lo de o louco e, obviamente, o demoníaco. No começo do projeto, o roteirista e o diretor eram bons amigos. Foi durante as filmagens que começaram os desentendimentos. Friedkin lhe dizia que a obra tinha premonições demais e que o estilo era muito rebuscado, que deveria ser mais direto. O roteirista, contrariamente, assegurava que Friedkin abusava dos efeitos especiais, e o que usaram quando Regan girava a cabeça era ridículo em vez de terrorífico. Os métodos de Friedkin não só chocaram a equipe, como também os diretivos da Warner. O encarregado de aproximar as posições foi Blatty, que lembrou que o diretor ganhara o Oscar pelo filme Operação França. Mas, quando o Exorcista foi lançado, Friedkin sentou-se de um lado e o roteirista do outro. Foi um momento de glória para Blatty, que, no entanto, parecia chateado. Não era de se admirar, pois aquele que ele considerava seu amigo, com quem compartilhava um passado de criação por mães complexas e a quem defendia com veemência, tinha seduzido a sua namorada, que o deixou para ir com o diretor. Desde então, eles nunca mais se falaram. Quando o Exorcista começou a ser exibido, muitos espectadores desmaiaram, vomitaram e sofreram ataques de pânico. Uma mulher processou o estúdio, alegando que ao sair com tanto medo da sala, perdeu o equilíbrio e quebrou o queixo. Em Roma, estreou em um cinema próximo a uma igreja. Minutos antes da apresentação, um raio atingiu uma das cruzes do templo e a fez cair com força. Em 1975, a versão teatral da peça estreou em Londres. A atriz Mary Ure, que interpretou a garota possuída, voltou para casa após a estreia. No dia seguinte, ela foi encontrada morta na banheira da sua casa.
Mas, infelizmente, a maldição do filme ainda não havia terminado, até chegar à própria protagonista, que teve uma história terrível após dar vida à pequena Regan, quando tinha somente 13 anos. Quando lhe ofereceram um papel, Linda Blair não tinha o sonho de ser uma estrela de Hollywood. Porém, já havia atuado nos filmes The Way We Live Now, de 1971, e The Sporting Club, do mesmo ano. Sua verdadeira paixão eram os animais e a equitação, e seu desejo por trás da participação no filme era poder financiar o seu sonho, estudar veterinária. Linda nunca imaginou que O Exorcista se consagraria como uma das produções cinematográficas mais importantes não só do gênero do terror, senão da história. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e ao Globo de Ouro na mesma categoria. Mas logo após, começaram os problemas. As filmagens duraram 11 meses, nos que a garota esteve exposta ao estresse de conviver diariamente com uma boneca macabra dela mesma e em tamanho real. Também foi submetida a intermináveis sessões de maquiagem para parecer possuída. E os questionáveis métodos de Friedkin também recaíram sobre ela. Um deles incluía pendurá-la por um arnês, para uma cena onde levita e cai violentamente. Isso lhe causou lesões em sua coluna vertebral e essas sequelas perduraram pelo resto da sua vida. Ser o rosto de Regan dificultou muito a sua vida. Ela não podia ir a nenhum lugar sem que as pessoas sentissem medo. O público não conseguia separar a atriz do seu papel, ou diferenciar ficção da realidade. Logo foi perseguida por grupos religiosos, que asseguravam que ela estava possuída e ameaçavam constantemente de morte e de sequestrá-la. É difícil imaginar o que passou pela cabeça dos fanáticos religiosos ao assistir o filme. O certo é que um iminente ódio brotou desde suas entranhas, a tal ponto de assegurar que o filme era uma glorificação a Satã. Por esse motivo, Linda começou a receber ameaças de morte diariamente. Até que a própria Warner Bros. Entendeu que o assunto era muito sério e providenciou vários seguranças para proteger a atriz e sua família durante 24 horas por dia ao longo de 6 meses. Passado o tempo de divulgação do filme, as ameaças continuaram e, por precaução, a família de Linda resolveu se mudar. Eles viveram entre Vermont, Connecticut e Nova Jersey na casa de amigos. Isso lhe causou vários traumas difíceis de superar. Por muito tempo não conseguia se olhar num espelho, e em entrevistas, Linda disse que uma das razões que a levaram a não ter filhos foi o terror de que fossem sequestrados. Em 1977, ela foi acusada de porte e venda de anfetaminas e cocaína. Ela tinha 17 anos e foi sentenciada a 3 anos de liberdade condicional. Ela passou 9 desses meses em um centro de reabilitação. Essa foi a última vez que Linda teve problema com esse tipo de substâncias, mas a sua imagem ficou manchada publicamente, e não foi fácil para ela conseguir bons papéis. Em 1977, foi lançada a continuação de O Exorcista, que foi recebida com péssimas críticas. Linda tinha engordado, e a mídia ridicularizava por conta do seu peso. Naquela época, ela foi internada em um hospital psiquiátrico, por conta da depressão que tudo aquilo lhe havia provocado. Por sua vez, Linda, apesar de não poder se desvencilhar do estigma do seu papel como Regan, não desistiu, e atuou em outros filmes como, por exemplo, a paródia de 1990, A Repossuída, e o reconhecido filme Pânico de 1996. E você, conhecia essa história? Fica a recomendação para quem ainda não assistiu o filme. E para quem viu, revê-lo desde outra perspectiva, agora sabendo da maldição que o envolveu após 48 anos desde seu lançamento. Considere me seguir no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Compartilhe este podcast com seus amigos para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. Também lhe convido a ouvir este e os demais episódios no aplicativo da Aurelo, pois lá, com cada play, você estará contribuindo de forma gratuita com este podcast.
Todos os créditos e fontes utilizados para a produção deste programa estão na descrição. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.